Meu irmão e minha irmã, vamos começar a apresentação do segundo capítulo da Fratelli Tutti. Você é convidado a assistir os vídeos anteriores, nos quais nós falamos do primeiro capítulo deste livro, dessa encíclica do Papa Francisco. O título que o Papa dá ao segundo capítulo é Um Estranho no Caminho. Ele vai refletir sobre a parábola do bom samaritano. Inclusive, eu convido você a ler aí na sua Bíblia, tomando o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Essa parábola é bom que você leia, recorde, para que você acompanhe também as reflexões, tendo a parábola como referência dos comentários que o Papa aqui vai fazer. Iniciemos então a reflexão dos temas apresentados pelo Papa. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, conta para nós que Caim matou Abel. E Deus então faz uma pergunta a Caim: onde está Abel, o teu irmão? A resposta é a mesma que fazemos nós muitas vezes. Diz então Caim a Deus: acaso sou guarda do meu irmão? Com a pergunta que Deus fez para ele, o Senhor coloca em questão todo tipo de determinismo ou fatalismo que pretenda justificar, como única resposta possível, a indiferença. De fato, é muito curiosa essa pergunta. Onde está Abel, o teu irmão? A tendência que nós temos ainda hoje é: não sei, não quero saber. É a indiferença que o Papa tanto bate nessa tecla para que nós tomemos consciência de que é preciso sim dar notícias sobre o irmão que é ferido, que é morto pela crueldade dos homens. De tal forma que podemos entender a resposta de Caim: acaso sou guarda do meu irmão? A resposta é sim. Nós todos somos, de certo modo, responsáveis por guardar os irmãos, as pessoas que estão vivendo conosco. O Novo Testamento ressoa intensamente o apelo ao amor fraterno. Cito apenas duas passagens do primeiro São João para nos recordar nesse tema. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. 1 João, capítulo 2, versículo de 10 e 11. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Na sequência, o Papa chama a nossa atenção para um tema: o abandonado. Conta Jesus que havia um homem ferido, estendido por terra no caminho, que fora assaltado. Passaram vários ao seu lado, mas foram embora, não pararam. Um parou, ofereceu-lhe proximidade, deu-lhe o seu tempo. Conseguiu deixar tudo de lado à vista do ferido e, sem conhecê-lo, considerou digno de lhe dedicar o seu tempo. E o Papa nos pergunta: com quem você se identifica? A qual deles você se assemelha? Dizemos que crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos em acompanhar, cuidar, sustentar os mais frágeis e vulneráveis nas nossas sociedades desenvolvidas. Não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. Aqui o Papa chama a atenção da gente para uma coisa muito importante. Atenção! São sintomas de uma sociedade enferma, pois procura construir-se
de costas para o sofrimento. Acaso sou guarda do meu irmão? Devemos cuidar uns dos outros e não dar as costas para os irmãos que sofrem. Existem ainda hoje muitos que estão abandonados. Portanto, essa parábola é um modelo iluminador, capaz de manifestar a opção fundamental que precisamos fazer para reconstruir nosso mundo ferido. Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como um bom samaritano. Opção fundamental que vai nortear toda a nossa vida. Ser como bom samaritano. Porque fomos criados para a plenitude e só se encontra essa plenitude no amor. Na sequência, o Papa Francisco nos convida a pensar que essa história do bom samaritano, ela se repete. As diferenças entre as personagens da parábola ficam completamente transformadas ao confrontar-se com o caído, o humilhado. Existem agora simplesmente dois tipos de pessoas: aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam ao largo. Caem as nossas múltiplas máscaras, os nossos rótulos, os nossos disfarces. É a hora da verdade. E o Papa faz uma pergunta para você, para mim, para nós. Debruçar-nos-emos para tocar e cuidar das feridas dos outros? Sempre vamos ter esse apelo. E sempre vamos ter que dar resposta a ele. É a nossa opção fundamental se quisermos continuar sendo cristãos. A história do bom samaritano, portanto, se repete. Torna-se cada vez mais evidente que a indiferença social e política faz de muitos lugares do mundo estradas desoladas, ou nas quais as disputas internacionais e internacionais e o saque de oportunidades deixam muitos marginalizados jogados à margens da estrada. O outro tema que o Papa nos convida a pensar são as personagens. Olhar para cada uma das personagens desse texto. Mas ele nos faz pensar. Nas pessoas que passam à distância, há um detalhe que não podemos ignorar. São pessoas religiosas. Dedicam-se a prestar culto a Deus. E cita uma passagem de São João Crisóstomo, um dos padres da igreja, que diz assim: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm o que vestir, nem o honre aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. Essa frase de São João Crisóstomo, esse pensamento dele, ecoa pelos séculos, porque de fato toca na nossa ferida também. Não na ferida, o machucado de nosso corpo, mas sim no nosso egoísmo, que deixamos o ferido, o machucado, caído. Toca o nosso pecado da injustiça social, da injustiça das estruturas. Por isso é preciso olhar amplamente a realidade social a qual nós estamos inseridos. E nesse contexto ainda das personagens, o Papa fala algo que nos incomoda, inclusive. Porque ele diz assim: habitualmente, os salteadores do caminho têm como cúmplices aqueles que passam pelo caminho olhando para o outro lado. É muito sério a gente pensar que na nossa sociedade cristã existam essas realidades de formas tão evidentes. O que estamos fazendo? O que podemos fazer? É bom que o Papa nos questione. É bom que o Papa nos coloque contra a parede dizendo: e aí? O que você vai fazer
diante do irmão que sofre. Então ele nos convida a recomeçar. É possível recomeçar, é urgente recomeçar. A cada dia nos é oferecida uma nova oportunidade, uma nova etapa. Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam. Coloquemo-nos a serviço do bem. Procuremos os outros e ocupemo-nos da realidade que nos compete, sem temer a dor nem a impotência. As dificuldades que parecem enormes são a oportunidade para crescer e não a desculpa para a tristeza inerte que favorece a sujeição. Mas não o façamos sozinhos, individualmente. Enquanto o Papa nos convida a recomeçar, ele nos dá esse incentivo a não nos deixarmos esmorecer pelos problemas que aparecem, mas ele falou isto e eu quero chamar também a sua atenção. É não agirmos sozinhos, individualmente. É preciso que a gente organize as nossas comunidades em função de nossas ações sociais e solidárias. O samaritano do caminho partiu sem esperar reconhecimento nem agradecimentos. A dedicação ao serviço era a grande satisfação diante do seu Deus e da sua própria vida, e, consequentemente, era um dever. O próximo sem fronteiras. A gente pode olhar também para o próximo sem fronteiras, porque o samaritano foi quem se fez próximo do judeu ferido. Para se tornar próximo e presente, ultrapassou todas as barreiras culturais e históricas. A conclusão de Jesus é um pedido: vai e faze o mesmo. Por outras palavras, desafia-nos a deixar de lado toda a diferença, fazer-nos próximos a quem quer que seja. Assim, já não digo que tenho próximos a quem devo ajudar, mas que me sinto chamado a tornar-me eu um próximo dos outros. Por isso, o próximo sem fronteiras, aquele que chega, é o nosso próximo. E se nós vamos, façamo-nos próximos daqueles que encontramos pelo caminho. Existe também uma provocação do forasteiro. Deve manter vivo o senso crítico. É importante que a catequese e a pregação incluam o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar e acolher a todos. Porque há uma provocação do forasteiro. É preciso irmos mais longe na nossa decisão de ajudar as pessoas que precisam de nós. Aquele estranho que é encontrado no caminho, como diz o título deste capítulo. Um estranho no caminho. Querido irmão e querida irmã, você que está me acompanhando nesses vídeos sobre a Fratelli Tutti, faça aí na sua comunidade uma análise. Quem pode te ajudar? Quem sabe vocês começam um trabalho social pouco a pouco, iniciado por pequenas ações, mas que pode crescer e tomar uma dimensão importante, significativa aí na sua paróquia, na sua cidade. Deus te abençoe.